Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Não, vocês não estão no vídeo de consultinha, hoje é vídeo de conversinha de sábado mesmo. Então, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas express. No sábado, a gente tem a nossa conversinha. E, geralmente, né, eu apareço nesse vídeo com meu rostinho maravilhoso, mas hoje é um vídeo que eu comentei em alguma das consultas aí, que depois eu ia fazer, né? Que basicamente, como vocês viram, meus filhos estão gritando, sim. Mas que basicamente, como vocês viram aí na miniaturazinha, é um vídeo explicando por que eu não uso todos os meus baralhos nas consultas, né? Que eu faço profissionalmente. Então, eu acho que eu comentei com vocês numa consulta onde eu usava esse baralho aqui, tá? Que agora, nesse mês de Halloween, eu tô usando os meus baralhos mais tematiquinhos, ai, gente, mais assim, trevozinhos. E aí, acontece o quê? E que algumas pessoas não sabem, né? Veja só, eu tô passando aqui para vocês, né? E por acaso, essas imagens aqui, elas estão bem definidas, bem ilustradas. Mas olha isso daqui, tá? É um 3 de copas. E a única coisa que tem nele são desenhos de 3 taças, tá? Então, veja aqui. Essas cartas que estão desenhadas e essas cartas que não estão desenhadas, elas, antigamente, todo baralho vinha assim, né? Funcionava assim. Esses aqui são basicamente aqueles naipes dos nossos baralhos, tá? Então, tem copas, espadas, ouros, embora, sim, alguns autores, alguns ilustradores hoje, né, tomem essa liberdade poética e batizem o naipe com outros nomes, né? Aqui você vê goblets, você tem no Halloween Tarot, que a gente está usando aqui também nesse mês das bruxas, tem naipe dos morceguinhos, mas não sempre, né? Tudo segue essa estrutura de um tarô, tá? Tem essa estrutura de que tem os 4 naipes, e aí, basicamente, ninguém inventa um naipe, né? É basicamente uma derivação do que é ouros, copas, né? Paus e espadas. E entendendo isso daqui, mostrando isso que eu mostrei aqui para vocês, de que a imagem é essa, e aí a gente vem lá dos antigamente, essas aqui são um baralho de Marsella. Então, veja, esses baralhos aqui eu não costumo usar em consultas. Por quê? Porque eu estou fazendo a leitura, eu mostro, assim como eu mostro as cartas aqui, eu mostro para a pessoa quando eu estou fazendo uma consulta individual, né? E aí, o que acontece? Se eu mostro uma carta dessa, visualmente, embora, né, eu seja taróloga, eu tenha noção do que é que está acontecendo aqui, mas visualmente, isso aqui dá uma amostra, um pequeno norte para a pessoa, né, do que é que eu estou falando. Enquanto que, se eu mostro isso aqui, a pessoa só está olhando ali uma carta, é bonita, eu acho lindo, tá? Mas, ao longo do tempo, né, e vamos entender também que tem né, aqui as nossas os 4 naipes do baralho, mas tem o que seria, assim, digamos, um 5º naipe, que são os arcanos maiores, tá? Então, os naipes a gente chama de arcanos menores, e os maiores, né, seriam, assim, um quinto naipe, tá? Que aí são arcanos que trazem, no caso, arcano quer dizer mistério, né? Então, mistérios maiores, enquanto que os naipes seriam algo mais da nossa vida cotidiana. Essa é a explicaçãozinha básica que você vai encontrar em todo o livrinho, tá? Se você for estudar por aí. E no nosso baralho hoje de jogar, a única carta desses maiores que ficou foi a carta do Coringa, né? Que aqui a gente tem como carta do louco. E também, quando
se modificou, né, para o que a gente conhece hoje como baralho tradicional. A gente, no baralho tradicional, tem 3 elementos de realeza, né, que é valete, dama e rei. E no tarô a gente tem 4, tá? Que, em geral, é pajem, cavaleiro, rainha e rei, tá? Também entendendo que alguns autores podem fazer lá, dar seus nomes diferentes, né, a essas 4 cartas da realeza. Então, sempre vão ser 78 cartas. 58, 56 menores e 22 maiores, tá? E, né, esses naipes, 5 naipes, né, vamos entender, também, o tarô ainda é, mas antes já foi mais, né, também é usado como jogo, tá? Também existe jogatina, tá? Não é só, assim, tirar leitura, fazer leitura de cartas. Assim como o nosso baralho comum também é usado para fazer cartomancia, tá? Mas aí acontece o quê? Ao longo do tempo, né, as pessoas foram começando a talvez desgostar um pouco dessa vibe aqui, e aí elas foram começando, aqui, esse é o baralho do Giovanni Vacchetta, foram começando a adicionar elementos dentro dos naipes, né? Tá? Timidamente, digamos assim, apenas um enfeite, sabe? Como a gente vê aqui, nada assim que tivesse grandes repercussões, grandes diferenciações, mas pensa que já é algo mais visualmente mais interessante de se trabalhar, visualmente mais interessante de se trabalhar. Então, 16 anos depois desse daqui, desse aqui do Giovanni, o Waite, junto com a Pamela Smith, eles fizeram a grande revolução moderna do tarô. E aí eles criaram isso daqui, tá? Que aí você encontra como tarô de Waite, tarô Smith Waite, que é Pamela Smith, tá? E aí, em geral, os baralhos hoje, que são completamente ilustrados, se baseiam muito nesse daqui, sabe? Porque a partir daqui, todas as cartas passaram a conter ilustrações, certo? Então, isso daqui traz muita diversidade numa consulta. Então, em geral, eu não uso aqueles baralhos ali, a não ser que a pessoa me diga especificamente, eu quero trabalhar com Marcélia. Mas também, se a pessoa não fizer questão, eu uso uma arte nova, que inclusive é brasileira, cujo livro é assinado pelo Claudinei Pietro, que é o Novo Tarô de Marcélia. É uma vibe dessa aí. Vou deixar um nomezinho aqui, vou procurar direitinho o nome. Mas aí é uma perspectiva com essas cores, com esse tipo de desenho, e onde as cartas dos arcanos menores seguem essas ilustrações. Então, também vamos entender que esse aqui não é o único tipo de referência que a gente tem, mas grande parte dos baralhos que são ilustrados hoje, né, com arcanos maiores e menores ilustrados, tem essa referência aqui. Então, por exemplo, acho que eu já mostrei aqui um baralhinho dos unicórnios, ou dos ursinhos, ou de gatinhos. Temos baralhos de bichinhos, temos. Mas aí, 9 de copas, você vai ver um ursinho aqui com as copazinhas ali. Então, é uma referência que se usa lá dos anos 1920 até hoje, sabe? Então, é algo assim que revolucionou o tarô. Em geral, os artistas, né, os ilustradores trabalham muito em cima disso aqui também. O que não quer dizer que seja a única maneira de ver o tarô, de ver o baralho, né? E, claro, cada um vai adicionar aquela sua perspectiva. E o que também não quer dizer que hoje só façam baralhos ilustrados. Aqui está a prova, né? Então, aqui é um baralho atual, mas onde os menores são símbolos. Não mostram cenas. E esse aqui também, né, que a gente está usando, o Deviamun, que aí a gente tem aqui, ó. Ai, gente, maiores realeza, deem licença.
Estou procurando pessoas. Pronto. Então, aqui, ó, 5 de ouros, tá? Então, em geral, eles tomam uma base, mas não exatamente sendo apenas uma derivação do que é o 8, sabe? Então, esses baralhos eu acho muito mais significativos de usar em consulta. Eu acho que eles mostram uma perspectiva muito mais interessante. E durante a tiragem, né, tem pessoas que olham aqui a carta e a partir disso aqui, a própria pessoa, não sou eu. Gente, venham menores, onde vocês estão? Onde vocês se esconderam? Me fazendo passar vergonha. Mas aí a própria pessoa, eu mostro aqui a carta, a própria pessoa diz, já sei o que é. Sabe? Porque existe essa referência muito visual. E quando eu faço consulta, eu não chego, né, aqui com um baralho, digo, vamos jogar com esse. Eu trago, em geral, um weight e eu trago um baralho que eu acho que vibra de acordo com aquela consulta, aquela tiragem, né? Que tem a ver ali com aquela pessoa. E aí eu peço para a pessoa escolher, né, com qual baralho ela quer jogar. Por quê? Né? A gente tem elementos que são diferentes. Uma carta ela não vai ser retratada da mesma forma. Tá? E embora um as de copas seja sempre um as de copas, as representações e aquilo que vibra, aquilo que é imaterial dentro da consulta, muda e faz com que as referências que a gente tem sejam diferenciadas e elas se ampliem ali na consulta. Então, esse videozinho, né? Vira um videozinho de sábado, geralmente é curtinho, né? Sempre é curtinho, ou de sábado e do conselhinho da semana. Mas aí, hoje, eu vim aqui exatamente mostrar, né? Já que eu andei fofocando por aí, que eu não uso todos os meus baralhos. Então, é nessa vibe. Em geral, nas consultas, eu não uso baralhos cujos menores... Desculpa, eu vou tossir, gente. Cujos menores não são ilustrados. Apenas esses que têm ilustração, porque gera uma identificação. Meu Deus. Gera uma identificação maior. Deixa eu dar um pausa, é melhor, né? E, uma vez que gera essa identificação, né? É muito mais fácil a pessoa perceber, entender, apesar de que não é a pessoa que está lendo ali, digamos, a mão do jogo não é da pessoa, a mão é minha. Mas existe uma identificação muito maior do que simplesmente mostrar isso daqui. Entendido, pessoas? E quem fez consulta com esse baralho, com certeza pode ter identificado isso também. Que existe uma perspectiva diferente entre fazer uma consulta, ser consultado, né, com um baralho que tem todos os arcanos ilustrados, e fazer uma consulta com aqueles que os menores numerados não são ilustrados. Certo, pessoinhas? Hoje eu estou naquela vibe da enxaqueca. Então, esse é um dos motivos também. Dá um pause. Esse é um dos motivos também pelos quais eu não estou aparecendo hoje, mas o outro é que estamos aqui nessa vibe respiratória com enxaqueca linda. Mas eu não queria deixar de postar vídeo hoje, então eu agradeço aqui a companhia de todo mundo. Peço perdão pelas tossidas, gente. É isso. Me perdoem mesmo. E aguardo vocês aqui nos vídeos nessa nova semana. Tá? Então, beijinho no coração. Um ótimo fim de semana. E tchau, tchau!